Muito boa noite! Cá estamos mais uma vez numa sexta-feira animada para o nosso sextou. Aê! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam guardadas e guardados em segurança na casinha de vocês, que a família de vocês, os animais de estimação, os parentes todos estejam muito bem, obrigada. Bom, galera, hoje nós teremos o nosso plantão de geografia, nosso nono plantão, e eu quero pedir a gentileza de que vocês aguentem firme, porque hoje nós iremos fazer 3 questões. E por quê? Porque esse conteúdo é sobre industrialização, como vocês viram na última aula com o professor Bruno, e industrialização brasileira, né? E ele já passou alguns exercícios na aula e agora eu tenho só mais 3 para consolidar, porque esse tema, assim como os setores da economia, ele também não é muito extenso e também não é, a cobrança dele para a ETEC não é tão, assim, não tem tantas questões, né? Então, vamos nessa. Seguir com o nosso plantão. Industrialização brasileira. E já chegamos de exercício, certo? Peço que vocês deixem o nome e a turma aí no chat e taca-lhe pau. Bom, primeira questão já começa assim. Sobre o crescimento da exploração do café no século XIX no Brasil, assinale o correto. Aí você tem 4 alternativas, e são elas. Essa fase coincide com uma fase de vitalidade e expansão dos mercados europeus com o desenvolvimento dos Estados Unidos. O café era produzido, alternativa B. O café era produzido em larga escala, porém a preços baixos e com baixa rentabilidade. Alternativa C. Desde o período colonial, que a produção cafeeira competia no mercado internacional com a produção açucareira brasileira. Alternativa D. O norte do Brasil era, por excelência, a região produtora de café, pois podia contar com uma vasta mão de obra escrava. Dessas 4 alternativas, qual que é a mais correta? Mais correta não, a correta, né? A, B, C ou D? Tic-tac, 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 tic-tac. Passa o tempo, passa a hora. Tic-tac, 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 tic-tac. E aí, galera? Qual que é a alternativa certa, hein? Sobre o crescimento da exploração do café no século XIX no Brasil, assinale o correto. Acertou quem disse que a questão correta é a alternativa A, certo? Por quê? Essa fase coincide com uma fase de vitalidade e expansão dos mercados europeus. Isso é verdade. E com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Porque nesse período você tem a expansão dos mercados europeus mesmo, e os Estados Unidos eles eram os responsáveis pelo sucesso da atividade cafeira, porque eles eram, tanto a Europa quanto os Estados Unidos eram o público-alvo, era o povo que mais consumia o café produzido pelo Brasil. Então, isso é verdade. Beleza, mas vamos ver por que a B, a C e a D estão erradas. A B fala assim, o café era produzido em larga escala, porém a preços baixos e com baixa rentabilidade.
Então, essa primeira parte de que era produzido em larga escala é verdade. Só que os preços eles eram controlados pelo mercado brasileiro. E o Brasil era o produtor mundial. Então, a rentabilidade, ou seja, o retorno financeiro dessa venda de café era alta, então não era baixa rentabilidade, entendeu? O erro nessa questão é com baixa rentabilidade. Isso aqui não é verdade. Tipo, então a rentabilidade era alta até a época que teve a crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá que o Bruno comentou com vocês. Aí, por exemplo, se tem uma quebra da Bolsa de Valores, que é um símbolo do mercado financeiro estadunidense, obviamente você vai ter uma diminuição do poder de compra do povo americano. Então, eles não vão gastar dinheiro comprando café. E aí, se eles param de comprar café, que era onde a gente tinha a maior fonte de renda, né, de exportação de café, então a gente acaba entrando na dança também e se ferrando, tá? Então, é por isso que tá errada a B. A alternativa C diz assim: desde o período colonial, que a produção cafeeira competia no mercado internacional com a produção açucareira brasileira. Mano, a produção açucareira e a produção do café, eles não competiam entre si, né? Porque o ciclo do açúcar, ele aconteceu ali entre o século XVI e XVII. E a gente está falando do café no século XIX, né? Só que o ciclo do café ele surge assim no início do século XVIII, para ser mais específica, né? Mas, então, assim, eles não competiram porque eles estavam em períodos diferentes, períodos históricos diferentes, tá? Então, por isso que é errado. E a alternativa D fala assim: o norte do Brasil era, por excelência, a região produtora de café, pois podia contar com uma vasta mão de obra escrava. Aí, essa daqui está errada porque a região ali ela ficou marcada por conta da grande produção de café, só que não foi no norte, foi no sudeste, entendeu? E então ela está errada por conta da localização. E o fato de usar mão de obra escrava, ela tem relação, só que no processo cafeeiro você também tem a incorporação de mão de obra estrangeira, né, dos imigrantes. Então, esses são os erros da alternativa D. Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês um mapinha sobre o avanço do cultivo de café. Ele começou centralizado aqui, ó, no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, ó, tá vendo? Aqui está o estado de São Paulo, ó, acompanhe o cursor. Esse aqui é o estado de São Paulo, certo? E aqui você tem Minas e Rio de Janeiro, aqui. Então, essa parte achurada, né, em marronzinho, foi onde primeiro se concentrou o café, ó, até 1850. O café ficava majoritariamente cultivado aqui nessa região em marrom, que é o Vale do Paraíba, Fluminense Paulista. Aí depois, ó, em verde, de 850 a 1900, ele avança rumo ao oeste de São Paulo, ó, vai para a região de Campinas, aqui assim, vai para a zona da Mata Mineira, que é essa parte sul do estado de Minas, e vai para essa regiãozinha aqui mais para cima, indo até para o Espírito Santo e mais todo o estado do Rio. Beleza. Aí, ó, depois o café ele continua sendo cultivado. E aí ele vai, a partir de 1900 até 1950, ele vai para essa região em roxo, que compreende a área 4, que é o centro-oeste paulista, que aí tem aquelas cidades ali, ó, do oeste paulista, Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, blá, blá, blá. E, inclusive, o norte do Paraná. E, a partir de 1950, a gente tem as áreas em rosinha, que está aqui, ó, no Espírito Santo, ali isolado em Goiás, em Pires do Rio. Paranaval, aqui, ó,
no norte também do Paraná, o Umuarama, enfim. Então vocês percebem, ó, as setas em vermelho fazem o caminho do café pra gente, certo? Então, é isso. Aí agora, eu coloquei esse textão aqui porque ele é muito completo, gente. Sem brincadeira. Vale muito a pena a leitura. Então, agora vocês ou dão print na tela ou depois param, reassistir o vídeo para parar e ler sobre ele, porque ele dá o passo a passo desse caminho que foi a cafeicultura e como ela está relacionada com o processo de industrialização brasileira, né? Porque ela teve uma expressão muito grande, né? Essa cultura cafeira no Brasil. Exercício 2. Sobre o processo de industrialização brasileiro, são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. A partir de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Afirmação 2. A partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Afirmação 3. A partir de 1964, amplia-se o parque industrial para atender a demanda de modernização da agricultura. Dentre essas três alternativas, qual ou quais estão corretas? Vamos lá, pensem aí e vamos matutar sobre qual dessas alternativas está correta ou estão corretas. Gente, uma coisa que eu tava lembrando aqui, ó, enquanto vocês pensam a questão, né? Lá no grupo, no WhatsApp, a gente tem debatido e levantamos a votação para que vocês se reúnam com a gente numa reunião no Meet, né, no Google Meet, para a gente conversar no próximo domingo, agora é dia 19. Eu espero que vocês apareçam lá, gente, porque a ideia é a gente trocar ideia. E eu acho que ia ser bacana para ser um momento de descontração, assim, e a gente sair desse óbvio, dessa lógica sempre em cima de matéria, e a gente poder dar umas risadas lá, conhecer os animaizinhos de estimação dos professores, ouvir professor cantando, enfim, várias coisinhas. Então, vocês, de repente, apresentarem alguma coisa legal, a ideia é que todo mundo interage. Então, se manifestem lá no grupo confirmando que vocês vão participar ou não, tá certo? Eu espero que vocês participem, tá? Mas e aí, já deu para definir qual ou quais são as questões corretas? Bom, então vamos seguir. Acertou quem disse que a alternativa correta é a alternativa D, ou seja, que as expressões 1 e 3 estão certas. Vamos ver o porquê? A primeira diz assim, ó, a partir de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Primeiro de tudo, entender o que é parque industrial, né? Então, parque industrial ou usina industrial é um espaço territorial, tudo rimando, no qual se agrupam uma série de atividades industriais ou empresariais que podem ou não estar relacionadas entre si.
Os parques industriais geralmente contêm uma série de serviços comuns, como, por exemplo, abastecimento de energia elétrica, abastecimento de água com diversos tipos de tratamento, serviço de vigilância, pipipi, popopó. É isto. Parque industrial é um espaço que tem uma série de atividades industriais, tá certo? Então é tipo um complexo industrial. Certo. A partir de 1930 começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Isso é verdade. Isso o Bruno colocou lá para vocês, que foi fruto do processo do governo do Getúlio Vargas, gente. Então isso está correto. Aí a alternativa, a segunda expressão, a segunda afirmação, diz assim: a partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Então, aí o que acontece? Não era um processo de estatização das indústrias na região sudeste, não foi isso o que aconteceu, né? Porque durante o governo do... Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem ali é uma concentração da atividade industrial, sim, na região sudeste, só que que cresceu em São Paulo e arredores, então foi sentido ABCD paulista, né, que é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. E essa indústria, ela tinha a base na indústria automobilística estrangeira, ou seja, as multinacionais que vieram criar suas indústrias, seus polos aqui. Então, não é esse processo de estatização das indústrias, tá? Por isso que tá errado. Aí, a alternativa 3 diz assim: a partir de 1964, ou seja, lá no período da ditadura militar, amplia-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. E isso é bem verdade, porque quando você tem uma coisa das características, né, desse primeiro momento da industrialização durante a ditadura, primeiro que eles tiveram que lidar com a reestruturação econômica, porque o mandato do Juscelino Kubitschek deixou uma série de dívidas externas que tiveram que ser, né, trabalhadas aí, um monte de dívida que ele tinha, muito de gasto, porque ele contraiu empréstimos no exterior, né, então isso deixou um déficit financeiro, uma dívida, né, mas sim, houve essa ampliação do parque industrial para atender essa modernização da agricultura e por isso também você tem uma mecanização do campo, né? E com essa mecanização você tem um êxodo rural, a população rural que trabalhava na terra passa a ir para a cidade porque não tem mais lugar por conta dessa modernização, entendeu? Então, 1 e 3 estão certas, a alternativa correta é a alternativa D. E aqui, ó, eu listei para vocês um resuminho. Aqui, claro, o outro mapa também mostrando sobre economia, né? Os frutos da economia brasileira, os lugares, né? Tipo o café, como eu disse, São Paulo e Rio de Janeiro. Drogas do sertão, não drogas tipo LSD, essas coisas, eram frutos, geralmente coisas orgânicas, naturais, na verdade, que eram produzidas, extraídas aqui na região da Amazônia. Aí aqui você tem uma série de coisas que eram comercializadas e eram rentáveis para o Brasil, economicamente. E aqui eu listei alguns dos fatores que contribuíram para esse processo de industrialização. Então, a exportação do café, que gerou lucro, e esse lucro pôde ser investido, porque assim, teve a quebra da Bolsa de Valores em 1929, certo? Aí os Estados Unidos parou de consumir café. Aí se ele parou de consumir café, o Brasil não tinha mais para que vender. Aí o Bruno colocou para vocês lá que o governo brasileiro tentou ficar comprando para diminuir as perdas que os cafeicultores, né, tinham.
Só que teve uma hora que começou a ficar insustentável essa prática, né? E aí a galera que tava ficando rica com café, tava com esse dinheiro sem poder ser investido. Aí eles começaram a investir, né, no processo de industrialização. Beleza. Aí aqui, ó, outro fator importante para a industrialização foi essa vinda dos imigrantes estrangeiros, muito também porque, assim, no contexto que estava acontecendo globalmente, era de guerra, né? Em 1939 a 45 a gente tem a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial fez com que muitas pessoas também fugissem, né? O povo. E aí, nesses deslocamentos, você tem a vinda de imigrantes também estrangeiros que tinham essas técnicas de fabricação de diversos produtos. Vale lembrar que o processo de industrialização, ele tem um início ali, a Revolução Industrial, ela começa em 760, né? E aí você tem a situação de que quem era inglês, por exemplo, já estava mais familiarizado ao ambiente industrial do que um brasileiro. Então, se vem o inglês para cá, ele pode contribuir para a implementação de uma indústria aqui, né? Então, por isso a gente coloca que os imigrantes estrangeiros traziam consigo técnicas de fabricação de diversos produtos. Aí tem a questão da formação de uma classe média urbana, consumidora, estimulou a criação de indústria, porque se você tem um povo que está tendo dinheiro, ou seja, está trabalhando remuneradamente, né? Vale lembrar que antes do café teve o açúcar, e o açúcar você tinha mão de obra escrava, negra, majoritariamente, e eles não eram assalariados, afinal de contas eles eram escravizados. E aí quando você começa a ter esse povo branco que vem para cá e tem um salário pequeno que seja, mas tem, você começa a gerar uma microeconomia. Então é natural você esperar que você tenha que precise ter uma estrutura para que aquele dinheiro fique circulando, né? Então é isso. E aí depois você tem, eu coloquei aqui, ó, a dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial. Antes eu tinha falado que a Primeira Guerra Mundial tinha sido em 39, não, né? Eu falei que era a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, foi isso, né? É que eu gravei e agora eu não vou pausar só para voltar isso. Mas enfim, tá colocado aqui. Se eu falei Primeira Guerra anteriormente, desconsiderem, gente, pelo amor de Deus, porque a Primeira Guerra foi de 14 a 18, tá? Mas enfim. A dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial estimulou a indústria. Sim, porque se o povo está em guerra, os europeus estão em guerra, obviamente eles vão investir em fabricação de armamentos, não em outros tipos de bens, né, industriais. E aí, com isso, aquelas pessoas que importavam, os países que importavam essa tecnologia de países industrializados europeus, passam a tentar investir na formação de uma indústria, né? De bens duráveis, né? E aí construir essa indústria para poder ser autossuficiente em algum momento. E aí outra questão que eu tenho é a passagem de uma sociedade operária para um urbano industrial mudou a paisagem de algumas cidades brasileiras, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. E é isso. Vamos lá. Para a nossa terceira e última questão. Eu falei que esse plantão ia ser rápido demais? Não falei? Muito rápido, muito veloz. Vamos lá. Sobre a indústria brasileira, sua concentração e desconcentração espacial, a alternativa correta é A. A industrialização brasileira foi tardia, ou seja, demorou, ao longo do século XIX, concentrando-se na região sudeste do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais, sociais e econômicas. Alternativa B. No governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, a preocupação estatal foi com a indústria de base, com enfoque na produção de energia e setor de transporte. Já no governo de Juscelino Kubitschek, o setor automobilístico teve a maior atenção. Alternativa C. A industrialização, como substituição de importações, com capital estatal abundante e mão de obra barata,
acontece no Brasil através da indústria de bens de consumo duráveis e com destaque para o setor têxtil e produção de alimentos. Alternativa D. A partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo federal. Não, eu fiz a entonação errada. Vamos lá de novo. A partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo federal, inicia-se a desconcentração industrial, acentuada depois de 1990, pela crescente abertura econômica e desenvolvimento técnico-científico. E a alternativa E, com a desconcentração industrial, o Sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser a área de maior concentração industrial, posto ocupado hoje pelo Nordeste brasileiro. Aí estão 5 alternativas cabeludíssimas que vocês têm que me dizer qual delas tem mais lógica em relação à questão da concentração e desconcentração espacial da indústria brasileira. A, B, C, D ou E? Foi, pessoal? Bora lá. Bom, a alternativa que está correta aí é a alternativa B, tá? Mas vamos entender por que as outras estão erradas? Vamos corrigir as erradas, então. Ó, a A diz assim, a industrialização brasileira foi tardia, ou seja, demorou para acontecer, verdade. Ao longo do século XIX, concentrando-se na região sudeste do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais, sociais e econômicas. Então, o erro dessa questão é isso aqui, ó, o lugar, o tempo, né? Cadê o mouse? Oxi. Porque ele diz assim, ó, ao longo do século XIX, não foi século XIX, foi século XX, lembra? A gente falou que começou em 1930, 1930 já é século XX. Século XX começa a partir de 1901, então já era século XX. Ali no governo Getúlio Vargas, né? Então, tá errada por conta disso. Aí a B tá certa, né? Porque o governo Vargas foi marcado pela forte preocupação com a industrialização brasileira, o que é uma verdade, e para isso investiu muito na indústria de base. Um exemplo disso foi a criação da Petrobras, né? E depois eu vou mostrar para vocês as definições de tipo de indústria, tá? Pra vocês, putz, mas o que é indústria de base? Calma que no próximo slide fala. E para isso investiu muito na indústria de base, como a Petrobras, explicitando o foco no setor de energia. O Juscelino Kubitschek realmente mudou o foco para o setor automobilístico, atraindo empresas estrangeiras e abrindo novas rodovias. Então tá certo. Então a B é a certa. Aí a C. A C diz assim, a industrialização como substituição de importações com capital estatal abundante e mão de obra barata acontece no Brasil através da indústria de bens de consumo duráveis. Até aí tudo certo, só que aí coloca, com destaque para o setor têxtil e produção de alimentos. Meu, o setor têxtil e produção de alimentos não faz parte de indústria de bens de consumo duráveis, entendeu? Elas não são bens de consumo duráveis, né? A roupa e produtos alimentícios, tá? Então por isso que tá errado.
Aí a alternativa D fala assim: a partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo federal, inicia-se a desconcentração industrial, acentuada depois de 1990 pela crescente abertura econômica e desenvolvimento técnico-científico. Esse processo de desconcentração industrial não se iniciou na década de 50, né? Ele se inicia durante os anos 70 e vai ficar mais forte na década de 90 de verdade. E aí, por conta isso ele fica mais forte por conta da abertura econômica, né? E o desenvolvimento técnico-científico, mas não é a partir de 1950, é a partir de 1970. Muito bem. Aí a alternativa E diz assim: com a desconcentração industrial, o Sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser grande área de concentração industrial, posto hoje ocupado pelo Nordeste brasileiro. Meu, tá errado, né? Porque mesmo que tenha existido esse processo de desconcentração industrial, que começou ali na década de 90 em São Paulo, aqui em São Paulo a gente ainda tem o maior parque industrial do Brasil, entendeu? A região sudeste ainda é a região com o maior número de indústrias do país. Apesar do crescimento das outras regiões, né? Porque houve a desconcentração, então houve um espalhamento dessa indústria. Mas o Nordeste não superou a região Sudeste em termos de indústria. E por isso que tá errado. E aí, aqui, ó, trouxe esses conceitos que é importante vocês saberem. Tipo, indústria de bens de consumo duráveis. São aquelas que produzem produtos que duram um certo tempo, né? Esses produtos possuem um valor agregado alto e são feitos para durarem um período longo de tempo. Grande parte dessas indústrias utilizam tecnologias avançadas e mão de obra especializada. E são veículos aí os automóveis, geladeiras, fogões, computadores, celulares e tudo mais. E as indústrias de bens de consumo não duráveis, aí sim seria a indústria têxtil lá, que foi falado naquela questão, mas são o quê? As indústrias que produzem produtos que acabam logo após o seu uso, geralmente... aliás, o textil é semidurável, não é não durável. Então, geralmente são produtos de baixo valor agregado, mas são vendidos em grandes quantidades pelas indústrias. Grande parte desses produtos são bebidas, alimentos e medicamentos. Aí aqui você tem os exemplos: leite em caixinha, sucos, alimentos industrializados, enlatados, papel higiênico, papel toalha, E indústrias de bens de consumo semiduráveis são as indústrias que produzem produtos de duração média, geralmente até 2 anos de uso. Esses produtos não duram muito, porém também não acabam no ato do consumo. Então, calçados, tênis, chinelos, roupas, mochilas escolares, panos de prato, enfim. Então, assim, a coxinha que você compra no boteco aí do bairro, ela configura bem de consumo não durável. Aí o seu celular é bem de consumo durável. E semidurável é a blusa que você comprou de presente de aniversário. Entendeu? Muito bem. E agora chegamos ao nosso término. Esse foi o plantão mais rápido, eu falei para vocês. E aí aqui eu quero deixar uma palavrinha que é invista tempo em hobby. Gente, olha, eu sei que o mar não tá para peixe, eu sei que tá sendo um período surreal de doido. 2020 não tá sendo nada esperado, mas a gente não pode desistir de fazer as coisas que são importantes, né? Então, cuidar da saúde física, mental, emocional, né? E então por isso a minha sugestão é que vocês separem um tempinho da vida de vocês para investir nos hobbies, ou seja, nas atividades que trazem alegria para vocês. Então, eu vou tocar um instrumento, eu vou cantar uma música, vou dançar na sala, vou fazer um desenho, vou tirar umas fotos, vou fazer tutorial de maquiagem, vou jogar com os meus amigos na internet, vou escrever um poema, vou cozinhar, vou ligar para as pessoas que eu gosto, não sei. Então, assim, façam os hobbies de vocês, porque
isso é uma forma de vocês manterem a sanidade mental, tá certo? No mais, eu agradeço a presença de cada uma e cada um que esteve aqui comigo nessa noite de sexta-feira. Espero que vocês tenham um bom resto de noite e boa aula para vocês amanhã, tá bom? Beijo, beijo. Falou, falou, falou. Tchau.